Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos do curso de Gestão Ambiental. Eu sou a professora Julimari e ministro a disciplina de Gerenciamento de Resíduos. Bom, eu já atuo na área, sou consultora nesse setor de gerenciamento de resíduos e já quero salientar que vocês têm que ter uma atenção muito especial para essa disciplina, justamente porque para toda atividade que você for desenvolver na sua carreira de gestão ambiental, você vai ter que conhecer as tipologias de resíduos. Então, quando a gente conhece os resíduos, consegue caracterizar, a gente consegue propor soluções aplicáveis, adequadas legalmente. Então, por isso que é importante que você tenha uma atenção muito especial para essa disciplina. Por quê? Essa disciplina, ela vai te orientar na questão, por exemplo, quando você for fazer um plano de gerenciamento de resíduos, quando você for fazer um plano de controle ambiental. Então, não tem como você desenvolver a sua carreira sem conhecer essa disciplina. Por isso que vamos ver todas as aulas e acompanhar corretamente todas as atividades para que você possa sair aí, muito competente na sua profissão. Só um minutinho agora que a gente vai compartilhar todos os nossos slides da aula 1, ok? Então, vamos iniciar a disciplina de gerenciamento de resíduos. Olha só, o que nós temos aqui no momento, né? Que eu já queria começar falando do sistema de gestão ambiental e os resíduos. Então, o que acontece? Nós precisamos, dentro da nossa organização, das empresas que você vai trabalhar, ou mesmo no setor público, criar um sistema de gestão ambiental. Bom, algumas empresas já têm esse sistema de gestão ambiental. Então, assim, qual é a finalidade desse sistema de gestão ambiental? Primeiro, ele vai ter que proporcionar justamente... só um minutinho, tá? Isso. Ele vai te proporcionar conhecimento sobre a gestão ambiental e a compreensão de resíduos. Esse é o primeiro tema da nossa unidade. E, por outro lado, dentro dessa abordagem, dentro do sistema de gestão ambiental, nós vamos adotar quais são os tratamentos de resíduos. Ora, algumas empresas, elas vão adotar algumas coisas só, né? Por isso que a nossa profissão é tão importante. Você precisa incentivar a adoção de técnicas de purificação. Algumas vão falar assim, olha, eu quero que o meu sistema de gestão ambiental atenda tratamento somente que a lei exige. Ótimo, já é alguma coisa. E algumas empresas vão além, como a gente vai ver hoje no final da aula. Além dela adotar o sistema de gestão ambiental, incluindo a legislação ambiental, elas também vão falar assim, eu vou além disso e já incluir no seu sistema de gestão ambiental o quê? Algum selo ambiental. Então, por isso que depende da expectativa ou do que esse gestor, né, o dono da empresa ou o administrador de uma instituição pública vai
tem como estratégia para atitude relacionada à questão ambiental. Então, só repetindo, nós podemos atender somente a legislação ou podemos ir além do que a lei exige, por exemplo, como já faz aí, que vocês conhecem a Natura, o Boticário, uma série de empresas que se atentaram à importância de ir além do que a lei prevê. E no último tema, a gente já vai passar para vocês a tipologia de resíduos, que depois, na segunda aula, vocês vão adentrar melhor sobre esse assunto. Então, vamos seguindo, né? Então, o que nós temos atualmente dentro da gestão ambiental e a compreensão de resíduos? Nós temos, por um lado, a produção. Ora, a produção exige que você tire do meio ambiente, claro, recursos naturais. Então, assim, a gente fala assim, como se tratar o meio ambiente fosse algo à parte da nossa produção. Não é. A gente precisa do meio ambiente. A indústria de bebidas, por exemplo, no Brasil, tão consumido, precisa de água. A indústria de alimentos, do agronegócio, precisa de um solo, de um ambiente saudável. Então, assim, nós temos a retirada, o lucro, a maximização do lucro, tem origem num bom meio ambiente, ou seja, no meio ambiente conservado. E se eu tiro de lá também os meus recursos, por outro lado, sobram aqueles materiais, aquela parte inservível da produção que eu tenho que destinar corretamente, ou eu vou estar reduzindo a minha capacidade de produção gerada pelo próprio recurso natural. Se eu não faço isso corretamente, eu vou estar contribuindo com a poluição ambiental. Então, de um lado, eu tenho a produção, que nós temos que pensar em maximizar lucros, né? Produzir, principalmente alimentos, porque todo mundo depende dos alimentos e outros bens que nos traz conforto. E, por outro lado, eu tenho que gerenciar as sobras dessa produção sem que eu gere poluição, certo? E lá no meio ambiente, o que a gente pode ter, né? Se eu não trato os resíduos, se a empresa não trata, se ela pensa só em maximizar lucros, ela vai despejar sem tratamento. Isso vai gerar impactos. Impactos vão reverter em passivo ambiental, que mais tarde a empresa poderá ter que arcar com o ônus disso, e que não é barato. E, por outro lado, também, ela pode também ter que arcar com a degradação ambiental, que aí entra o plano de recuperação de área degradada ou alterada, que ele também vai ter que recuperar uma vez denunciado, ou se acontecer alguma coisa, ele vai ter que responder por essa degradação. É muito difícil hoje, assim, é claro que tem empresas que ainda degradam, mas, assim, através de denúncia, de uma série de atividades que existem, muita gente está tendo que dar conta dessa degradação. O nosso meio ambiente, além de ser a fonte de riqueza para a produção, nós ainda temos os serviços ambientais que ele oferece para as pessoas. Por exemplo, o ar. Por que a gente precisa da preservação da Amazônia, né, do Pantanal? Porque eles purificam o nosso ar, eles mantêm a temperatura mais confortável. Olha o aquecimento global. Então, além do meio ambiente dever ser preservado como fonte de riqueza, ele ainda oferece os serviços ambientais necessários à nossa qualidade de vida, né? Então, assim, reduzir custos é o que muita gente pensa, porque eu não vou tratar resíduos, porque eu tenho custo. Tem empresário que pensa assim, eu vou ter um custo adicional. Mas, se isso for descoberto, se tiver uma denúncia, isso vai ser um custo muito maior para ele. E, de modo geral, a gente acaba perdendo com a degradação do meio ambiente. A gente precisa de meio ambiente saudável para gerar lucros. Bom, o que é poluição, né? Então, a gente está vendo aí uma poluição que está tão comentada na televisão, que vem das queimadas, né? Então, assim, é uma perda irreparável, é difícil até de mensurar o tamanho dessa perda, porque a gente está perdendo bioma, né? Então, perde fauna e perde flora, né? Tão importante
para a preservação ambiental e também porque desse material são fontes também de medicamentos, de estudos para novos medicamentos, até para a área de cosméticos. Então, assim, a gente tira tudo isso e outras vantagens desse meio ambiente que não pode ser degradado, né? Então, assim, poluição, o que é? A definição é algo que vai degradar, olha a imagem, né, o meio ambiente, que vai contaminar, que vai criar um impacto visual horrível, né, e que vai alterar as condições ambientais. Então, a poluição atmosférica que a gente está vendo da queimada, ela já vem gerando aí uma dificuldade até para enxergar alguns espaços e para o ar que a gente respira, né? Então, assim, é muito grave isso. Cabe multa? Cabe multa. Já a gente vai falar sobre isso. Poluente, substância que produz algum tipo de situação indesejada ou que altera a condição do meio ambiente e a vida humana. Então, se eu jogar, por exemplo, muito agrotóxico lá na minha lavoura, no meu cultivo, e isso cair lá no rio, esse excesso, ele acaba se tornando um poluente também. Por quê? Porque o peixe não precisa de poluente, aquela área não precisa de poluente, não, desculpe, desse material, né, desse agrotóxico. Então, vai causar uma modificação naquele bioma e vai, talvez, até fazer com que perda a vida daquele rio. Então, assim, poluir é sujar, é degradar é alterar o meio ambiente, de um meio ambiente que a gente precisa, né, por conta de emissão, de despejo de poluentes. E pior do que isso é que, em alguns casos, os poluentes são despejados, né, em grande quantidade, né, o caso aí que a gente vê, por exemplo, de um rio que não tem mais vida, que todo mundo conhece, a maioria de vocês, que é o Tietê, em São Paulo. Então, por quê? Por conta de um despejo de muitos poluentes e que aquele rio perdeu a condição de vida, não tem oxigênio, né? Que é muito triste isso. Então, a gente tem que combater essa poluição por meio de mecanismos de purificação. Bom, quem recebe a poluição, né? Então, assim, é óbvio que a gente fala assim, como se a poluição fosse algo à parte à vida humana. Então, assim, a poluição, corpo receptor, o ar, lógico, né? Olha as queimadas, olha as emissões aí no ar que afetam a respiração das pessoas, a água, a poluição nos rios e solos, às vezes contaminados por produtos químicos ou excessos de agrotóxicos, né? Por conta de quantidades erradas. Mas isso vai interferir depois também indiretamente na qualidade de vida humana. É lá, indiretos, né? Quem vai receber? A fauna, né? Os animais, os seres vivos, e aqui a gente já pode se incluir, e a flora, que é o meio ambiente verde lá, né? Que é a parte da paisagem verde das plantas e que a gente precisa muito, né? E essas atividades que podem gerar poluição tá dentro da agricultura. Agricultura, muita gente acha que não gera, mas gera. Usa agrotóxico, né? Também ali dentro, somada à agricultura, a própria criação de animais, né? Nós temos os dejetos e outros produtos que têm que ser, por exemplo, os resíduos que têm que ser controlados, como os frascos de medicamentos e outros. A geração de energias também cria gases e, em alguns casos, degrada o ambiente. A mineração, vocês já viram aí na televisão o caso da Samarco e outras, né, que causam por dejetos, né, por sobras, né, da mineração, um poluente grave. Várias indústrias, a maioria pode causar poluição. A saúde, o próprio tratamento de saúde, porque a gente tem resíduos patógenos, o transporte com a emissão de hidrocarbonetos e outros gases e outros. Então, assim, de modo geral, a atividade humana, ela gera impactos, por isso que ela tem que ser controlada. E aí, as fontes de poluição pode ser natural ou antropogênica. Natural do próprio, por exemplo, a gente está condenando as queimadas que são intencionais, feitas por pessoas, né, e de forma errada, mas pode acontecer um incêndio de forma natural e também isso é uma fonte de poluição. E a antropogênica, que é a maioria, né, de fonte de poluição, é gerada pelo ser humano, que é chamada de antropogênica.
A fonte pode ser móvel, fixa e estacionária. Móvel é, por exemplo, os carros, os aviões. Fixa é uma indústria que você tem um ponto fixo. E estacionária é quando você monta uma estação. Por exemplo, quando as pessoas, uma rede grande de asfalto vai ser construída. Então, para facilitar, por exemplo, o uso, né, a fabricação desse asfalto, monta-se uma estação para produzir esse material. Depois ela passa para outro lugar. Então, são estações. Os poluentes podem ser físico, físico-químico, biológico, radioativo e sonoro. Bom, a gestão ambiental tá aí, que é um assunto importante para a sua carreira, vou falar novamente, porque ela vem com atividades que visam proteger o meio ambiente dessa degradação, proteger a empresa, porque a empresa pode ter que responder a situações perigosas de degradação, por exemplo, com o pagamento de multas e também a recuperação da área degradada ou alterada, que são chamados pradas, que serão exigidos, e isso, se cai na mídia, pode criar uma conotação muito negativa para a empresa. Ora, você não quer trabalhar numa empresa que reconhecidamente, no ambiente em que você vive, é conhecida como alguém que polui. Gostaria de trabalhar num lugar desse? Não, a gente tem orgulho de quando você trabalha num local ou compra um produto que ele tem um selo que você sabe que ele tem um tratamento, que ele faz um tratamento correto dos seus materiais, né? A gente tem até um orgulho disso. E também a gestão ambiental, ela vem para fazer com que a empresa saiba aproveitar o potencial de ganho, né, com os seus próprios materiais. Então, assim, você pode também aproveitar isso com a reciclagem, você pode acabar criando uma forma de comercializar esses materiais, você pode também abrir ou se associar a algumas empresas de reciclagem. Então, é importante que você crie, de alguma forma, um potencial, não necessariamente de ganho, mas que pelo menos dentro do seu contexto aí que você vai trabalhar, que você consiga criar condições da empresa reciclar esse material e o custo disso, o custo do transporte, o custo do armazenamento que a gente vai ver, seja de alguma forma, pelo menos, reduzido com a venda desse material. Por isso que é muito importante. Bom, nós temos aqui também, só um minutinho, gente, me desculpe aqui, que eu vou ter que desligar um negócio. Nós ainda temos, dentro do SGA, né, a ideia, a estratégia é melhorar o desempenho econômico e ambiental da organização, como a gente comentou aqui. Então, assim, ele tem como estratégia que você, como um gestor ambiental, deve pensar de uma forma que ele vá conduzir economicamente e ambientalmente correta as decisões sobre a questão ambiental dentro da organização. Por que eu digo essa questão ambiental economicamente? Porque muitos empresários, eles vão principalmente ser estimulados por alguma questão econômica, né? Então, assim, a gente fala, ambiental é mais importante? É mais importante. Mas a gente também tem que estimular esse ganho ou esse potencial econômico da empresa para que não aconteça dele se desanimar, dele achar que é só custo, né? Por isso que é importante a gente lidar com isso, com essa questão econômica. Isso na internet. Além disso, né, nós podemos ainda contribuir reduzindo a demanda por recursos e aumentando a produtividade. Então, por exemplo, também outra questão que eu posso começar a usar material reciclável, né, gente? Então, assim, eu não preciso pegar toda vez recurso. Por exemplo, o plástico, né?
ele é um recurso que vem do petróleo. Se eu começar a usar plástico reciclável, eu vou ter uma economia. E alguns materiais também eu posso reaproveitar em outras organizações. Então, isso também é um ponto bastante importante. Bom, a poluição aí, ela pode, assim, ser denunciada. Então, assim, hoje nós temos canais, né? Então, eu digo assim que está muito democrático a denúncia de uma poluição grave. Por quê? Porque você tem um smartphone na sua mão, né, e que tira foto constantemente, que pode gravar um vídeo, e que todo município, praticamente hoje, tem um canal que você pode denunciar isso. Então, você tira uma foto, denuncia, é anônimo, e você pode contribuir, né, com a diminuição dessa degradação. Não vai aparecer. E como tem uma foto lá ou um vídeo, torna-se obrigada a investigação. Por isso que é importante. Então, lembra, ora, eu ando com o smartphone, eu posso fotografar e denunciar, né, aos órgãos. Eu posso tanto no município quanto no estado pelo órgão ambiental. Tem um canal, a maioria tem já um canal, e eles vão investigar isso, eles são obrigados a investigar. Outras instituições, né, além do ser humano, que deve ser o primeiro a pensar na denúncia, nós ainda temos as ONGs, né, os AOS, que estão aí denunciando. Ontem teve um conjunto de ONGs que se manifestou no nosso país contra as queimadas, né, querendo que o governo proponha condições de punir de alguma forma essas pessoas que estão queimando lá de forma intencional, ou no Pantanal, ou na Amazônia. Elas estão pressionando e elas pressionam, e são ONGs nacionais e internacionais que têm um apelo enorme na mídia. Nós temos alguns mercados, né? Então, assim, alguns que compram produtos de outras empresas, só daquelas que têm uma ISO ou um selo ambiental. Fornecedores, por exemplo, aqui é muito comum, eu sou consultora ambiental, eu ter que demonstrar a condição ambiental do meu cliente, mostrando que ele tem licenciamento e que ele cuida da degradação, porque senão tem empresas que não contratam, isso é verdade, tá? O governo, né, melhorando a legislação, a mídia, que coloca aí no ar para nós o tempo todo, as seguradoras, porque elas não querem assegurar uma empresa que tem passivo ambiental, que é poluidora, vai sair mais caro para ela, né? E os importadores, né, como a gente não vê muitas vezes a produção de um local, tem importadores, principalmente europeus, que exigem que a empresa apresente um selo verde, que é também uma forma de demonstrar sua preocupação ambiental. Então, o que eu quero dizer aqui nesse slide é que a empresa tem caminhos, né? A sociedade tem caminhos. A empresa tem caminhos para purificar, para tratar os seus materiais, e também a sociedade, nós como seres humanos, temos caminhos também para denunciar isso. Bom, a abordagem da gestão ambiental e a sua condição para o tratamento de resíduos, ou os contratos, ou a forma que a empresa vai adotar isso, vai depender muito da postura empresarial. Em alguns casos, inclusive, principalmente do seu gestor, do seu CEO. Por isso que a gente precisa ter boas estratégias, tá, para convencer as empresas a sair dessa postura básica que a gente vai ver para uma postura proativa. Então, dentro da postura básica, a gente pensa só assim, aquele que está iniciando, às vezes até tem receio, e ele fala assim, olha, eu vou obedecer à lei, tá? Então, assim, eu tenho que separar resíduos sólidos perigosos de resíduos não perigosos, então eu vou obedecer à lei, então você faça um projeto que eu possa atender à lei. Tá ótimo, já iniciou, né? Aí vem uma outra questão, né? Então, ele vai obedecer à lei, e ele vai ser assim, ele vai reagir. Então, por exemplo, eu gerei resíduos, então eu vou tentar separar, armazenar corretamente e ter uma destinação legalmente correta, né? Então, ele espera acontecer, olha lá, ó, isso vem no tratamento no final da produção, porque ele só quer obedecer à lei. Então, o que sobrou agora, eu vou ver o que eu faço. Se eu conseguir comercializar o que sobrou, ótimo, né? Então, por exemplo, tem gente que mexe com metal, com alumínio, com ferro,
alguns plásticos, todos eu posso armazenar e depois vender isso, né? Eu posso ter uma condição econômica para esse material. Já algumas empresas, elas vão além disso, elas querem serem proativas, então elas vão pensar em estratégias que elas podem minimizar a geração de resíduos, ou mesmo até reduzir. Então, por exemplo, a Natura descobriu que é melhor trabalhar com álcool orgânico, porque aquele material dela que sobraria, ela poderia reciclar e ter um uso melhor do que se fosse um álcool contaminado, tá? Então, assim, passa a ser utilizado o uso de técnicas limpas, de metodologias novas, muitas vezes a troca de um recurso que está dentro da composição, né, do próprio produto, o ciclo de vida do produto a gente tem que observar também. No nosso livro tem um exemplo da Macisa, que ela trocou, né, um material que contaminava na produção o próprio colaborador, ela reduziu isso muito abaixo do que a lei pedia. Então, olha só. Então, são atitudes que a gente pode também propor dentro da nossa carreira, quando você estiver aí na sua atividade profissional, e buscar isso, tá atento a esse uso de técnicas novas, de tecnologias e métodos, para a gente também aplicar isso. Bom, isso vai depender da percepção de cada um, né? Então, assim, se você tem uma percepção positiva e você conseguir transferir isso, você vai demonstrar que isso não é um custo adicional, mas que pode se tornar uma vantagem competitiva e, inclusive, agregar valor e imagem positiva para o seu consumidor. É óbvio que isso vai depender também, digamos assim, da qualificação do nosso consumidor. Mas cada vez mais cresce, né, o percentual de pessoas que estão atentas especificamente à condição ambiental, né? Se tem resíduos, se a empresa não degrada, se ela cuida, se ela trata dos seus materiais. Isso cresce consideravelmente, né? Então também cabe a gente investir um pouco num produto que é ambientalmente correto. Agora nós vamos continuar aqui. Então, assim que a gente começou a falar, controlar a poluição e prevenir a poluição. Então, elas são diferentes, né? Então, controlar, como eu já falei, ela é uma exigência legal. Eu tenho que fazer, senão eu vou responder pelo meu passivo ambiental. O que é passivo ambiental? São resíduos acumulados em algum ambiente, que muitas vezes nem poderiam estar lá, né, e que não receberam nenhum tratamento e nenhum destino. Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma situação que foi acumulada sobras de refino de óleo diesel. Então, essa sobra se tornou um passivo ambiental para os herdeiros dessa empresa. E hoje eles estão tendo que responder a isso, justamente porque houve uma anotação na matrícula, ou seja, na onde está aquela área, e que ele tem que dar conta disso se ele quiser fazer alguma atividade ou vender aquela propriedade. Então, porque já tem um impedimento legal nesse sentido, que ele precisa responder por esse passivo. Então, é grave, gente, isso. A gente precisa controlar a poluição. A gente tem filtros, né, para ser colocado lá por exemplo, quando você gera fumaça, você pode colocar filtros para conter um pouco os resíduos que saem juntos, tanques de tratamento para efluentes e para o esgoto, containers de resíduos. Então, assim, a gente tem uma série de situações que a gente pode controlar a poluição no final. E é importante que a gente some as duas coisas. Eu não consigo usar só uma ou outra, né? Eu falo assim, eu vou usar só a prevenção. Não, eu vou usar a prevenção junto com o controle. E uma outra opção que a gente tem no mercado são as terceirizações. Então, a gente tem já muita empresa, por exemplo, que coleta efluente e trata. Então, muitas vezes a empresa é uma geradora de efluente, por exemplo, uma empresa de agronegócios que ela faz produtos de alimento. Então, quando ela lava o equipamento, ela vai gerar um efluente. Esse efluente pode ser armazenado e tratado por empresas terceirizadas, assim também com os resíduos sólidos e também com as emissões. Então, assim, eu posso criar um controle terceirizado se a empresa não quer dar conta disso.
Olha que bacana. Tendo ou não terceirizado, a empresa também vai precisar de técnicos como a gente trabalha. Então, também é mais um ponto para a nossa profissão. Prevenir a poluição, como eu falei, vai muito do caráter, do que pensam, né? Da percepção também do seu gestor e nossa de convencê-los. Tá? Então, por quê? Porque a gente precisa alterar os processos, buscar novas tecnologias, muitas vezes novas matérias-primas, né? Tentar alguma forma de técnicas verdes usando materiais recicláveis, né? E trabalhar com a ecoeficiência. O que é ecoeficiência? Utilizar menos recursos naturais, extrair menos recursos naturais da natureza e, ao mesmo tempo, otimizar, né, o nosso potencial de produção, fazendo com que a gente não tenha retrabalho. O que é um retrabalho dentro da produção? Pensa que a empresa perdeu um lote inteiro do que ela produziu. Vamos pensar numa coisa bem básica, um lote de bolachas, né? A bolacha saiu do ponto, então ela perdeu energia, ela vai perder talvez a matéria-prima, em alguns casos ela vai perder até as embalagens. Então a gente tem que começar para buscar ecoeficiência, treinando o pessoal para que combata-se o retrabalho, né? Que a gente tem aí também para você ver com calma no nosso livro. Continuando, quais são os benefícios da prevenção da poluição? Reduzir gastos com os materiais, olha que eu acabei de falar, energia e descarte de sobras. Então, se eu evito a geração de resíduos, a poluição, eu combato, né, o descarte, a sobra, que é o que todo mundo quer, eu evito gasto energético e também evito excessos de uso de materiais. Isso cria uma imagem positiva. O marketing da empresa pode usar isso favoravelmente para ela, por isso que eu sou muito a favor de empresas que utilizam refil, tá? Que é muito importante, sobra menos embalagens, e eu tenho que pensar na fonte de recurso, né? Eu posso economizar essa fonte quando eu uso, por exemplo, materiais recicláveis, né? Que passaram por alguma forma de transformação. Como eu falei para vocês, nós temos ainda outra vantagem, que são as certificações, né? Eu coloquei aqui para vocês lembrarem como selos, os selos. Os selos também fazem parte do sistema de gestão ambiental da empresa. Então, aquela empresa, como eu falei até então, nós estamos ali pensando em cumprir a legislação, mas a empresa que adota um sistema de gestão ambiental associada a um selo, ela pode, por exemplo, utilizar a norma da própria ISO 14000, porque ela vai dar as orientações de como a empresa, como ela quer que a empresa trate os resíduos dela. Então, ela vai ter que se adequar, né? Alguns selos são muito importantes, possuem créditos, né? Principalmente a ISO. Você precisa regularizar o selo a cada 2 anos, normalmente, vocês têm uma disciplina específica disso. Então, a empresa passa por auditoria terceirizada, inclusive, e ela precisa dar conta disso. Eu já participei, por conta das empresas, assim, de várias auditorias, e agora é até filmado, é gravado, é mostrado como que a empresa está fazendo as suas certificações. Em alguns casos, é lógico que há uma crítica ao selo verde, né? Porque muitas empresas aí, teve uma época que fez só uma chamada pintura verde, uma lavagem verde, querendo demonstrar uma situação de certificação apenas para convencer o seu mercado-alvo, ou seja, os seus consumidores. Mas tem selos, sim, que são que possuem boa credibilidade e nos orientam também quanto às atividades necessárias para purificação e segregação de materiais. Aí, por quê? Porque eles possuem programas, treinamentos aos interessados e auditorias. E os selos, eles vão obedecer toda a legislação, tá? Eles têm que obedecer, por isso que é importante. E você, muitas vezes, vai além do que a lei exige. E muita empresa se desenvolve tão bem, tem uma competência nesse sentido tão boa, que ela consegue criar no seu meio produtivo novas técnicas, novas ideias de controle que só tem vantagem para a empresa. Por isso que é importante
ter um técnico ambiental, um consultor da área para orientar nesse sentido. Bom, dentro do sistema de gestão da empresa, dentro do sistema de gestão ambiental da empresa, ela vai ter que descrever a sua tipologia de resíduos. Os resíduos, eles podem ser sólidos, eles podem ser líquidos, que são os efluentes, que pode ser o esgoto sanitário e o efluente industrial, e eles podem ser as emissões atmosféricas, gerados em caldeiras, em chaminés, lá na chaminé, como eu falei, que a gente vai ver também, que pode ser colocado um filtro, né? Então, a partir do momento que eu consigo caracterizar os meus resíduos, né, dentro do sistema de gestão ambiental, vai ficar muito mais fácil eu atender às exigências legais dos controles desses materiais. E ainda, muitas vezes, avançando, eu posso tentar, inclusive, controlar isso, né, de alguma forma favorável economicamente. Então, nós vamos começar pelos resíduos sólidos, né? Então, o que nós temos primeiro, né? Caracterizar esses resíduos. Quais são os materiais, os constituintes que formam esse resíduo? Então, por exemplo, o plástico, ele tem a origem no petróleo, a madeira, ela vem da árvore, né? Os resíduos sólidos, você tem que saber o que compõe ali, o vidro, da onde ele vem, é a areia. Tem algum constituinte que é um poluente ou não, né? E aí ele vai ter uma caracterização. E quais são as atividades que deu origem, né? Como que ele foi processado? E aí eu tenho que gerenciar esses resíduos. Primeiro, eu tenho que fazer um armazenamento interno, em alguns casos, porque eu tenho um processo produtivo grande. Então, por exemplo, eu sempre faço isso para você, é uma técnica muito boa. Se você tem uma mesa de corte de algum material, seja esse material, por exemplo, lâminas, sejam tecidos, você pode colocar um container, um cesto, alguma coisa que as sobras possam ser jogadas já ali dentro. Então, sobrou no corte, já joga ali dentro. Hoje a gente tem softwares que cada vez mais evitam as sobras no corte de mesa, mas é normal a gente ter algum tipo de sobra. Já armazena ali, porque você já vai estar separando por tipologia de resíduos e depois você armazena num container maior. Uma vez armazenado isso, né, e separado, você vai poder buscar a sua condição de comercialização desse material. Será que se eu juntar, eu consigo depois comercializar isso? Olha que importante, né? Senão eu vou ter que destinar. Se eu não conseguir comercializar, eu vou ter que destinar de que forma? Vendendo para ter, ou vendendo ou destinando a aterros. E aí a gente vai ter o aterro sanitário e o aterro industrial, que a gente vai ver na nossa última aula. Eu também tenho que fazer algo muito importante, arquivar os certificados e os manifestos de resíduos. Por quê? Ora, você como gestor ambiental, você tem que se precaver contra as multas, não é verdade? Como que você vai provar que você destinou corretamente? Com documentos. E esses documentos são os certificados de resíduo que você destinou para uma reciclagem. Sempre procure trabalhar dentro da cadeia produtiva com pessoas que são licenciadas, que possuem o licenciamento ambiental. Além disso, a gente tem que estar sempre atento à legislação, né? Então, lembrando, eu preciso cuidar porque o meio ambiente é fonte de recursos e recipiente de resíduos. O meio ambiente tem que ser visto como a nossa casa limpa, fonte de recursos e fonte de riquezas, né? Próprio para nos proporcionar muitos materiais para o processo produtivo e não um local de despejo de materiais inservíveis. O resíduo sólido, ele pode ser caracterizado como perigoso e não perigoso. No nosso livro, você tem aí quanto também se ele é orgânico, inorgânico, as empresas que geram resíduos, né? Mas, de modo geral, nos planos, né, que você vai ter que fazer, uma das questões muito importantes é saber a condição dele, se ele é perigoso ou não perigoso.
Por quê? Se ele é perigoso, eu preciso obrigatoriamente tentar um tratamento, ao invés de só destinar para um aterro. Se ele não é perigoso, por exemplo, como os plásticos que a gente vê tanto descartado na rua, aí, latinhas, vidros, né? A gente pode mandar para as reciclagens. Então, o que é um resíduo perigoso? É aquele que pode ter condição de ser inflamável, então ele tem características de inflamabilidade. Ele pode ser corrosivo, então ele começa a deteriorar materiais. Ele pode reagir, que são ácidos, solventes com outros materiais, e se descartado no solo ou no rio pode trazer prejuízos. Pode ser tóxicos, né? Se você inalar, cheirar ou bater na sua pele, né, te causar algum dano. E ainda patógenos, né? Que são aqueles que transmitem doenças. Já os não perigosos, né? Olha só a imagem, gente. Eles não têm essas alterações físico-químicas. Porém, o que acontece, né? O seu grande montante pode trazer graves danos ambientais, além do impacto visual, que é horrível. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, onde é a sede, o campus sede da Unicesumar, o rio, né, onde a gente puxa lá, que a gente a água que a gente vai beber, que ela vai tornar potável, a empresa de saneamento de Maringá aqui, ela coloca uma forma lá que é uma rede, que a gente vai ver depois isso no tratamento, já para conter na entrada lá da água para o tratamento, é uma rede que vai conter a entrada de plásticos, isopores e outros materiais. Gente, é horrível, né? É uma quantidade enorme que é retirada diariamente, porque de materiais plásticos que são jogados, por exemplo, na natureza, no rio, pescadores e outras pessoas, sem sensibilidade ambiental, aí precisa, né, da educação ambiental associada à nossa disciplina, e que acabam descartando dessa forma tão errada e que é preciso ter uma contenção inicial e, de certa maneira, ela está contribuindo também com o rio quando ela faz essa limpeza e ela separa em containers, como está aqui na foto, e daí destina corretamente. Mas é um trabalho que ela não precisava fazer, né? E esse material, em quantidade, ele degrada a natureza também, tá? Então, ele não tem alterações físico-químicas, se você jogar um plástico lá, uma latinha, mas o seu montante vai causar danos. Olha aí o número, né, de plásticos que a gente tem visto na mídia, que se você ler alguma coisa sobre, nos mares. É ridículo isso, né? Eu fico muito estressada com essa condição. A gente não precisa jogar plástico no mar, causando danos aí à biodiversidade, à vida aquática, sendo que a gente adora o mar e a gente precisa dele, e ele também é uma fonte de riqueza para muita gente, de renda, né, para os pescadores. Então, a gente também tem que combater essa geração e destinação errada de resíduos não perigosos. Outro que nós temos são os efluentes, né? Resíduos líquidos. E aí nós vamos caracterizá-los eles como esgoto sanitário e efluente industrial. Esgoto sanitário é a sobra daquela água que tem origem lá na pia que você usa, no vaso sanitário, né? Qualquer lugar que você usou uma parte da água e a outra descartou, ela precisa ser tratada. Então, né, nós temos aí o esgoto sanitário e, infelizmente, muitas cidades do nosso país não têm esse tratamento, tem a geração, mas não tem esse tratamento, que a gente também vai ver nas próximas aulas, né? Que a gente tem algo que aconteceu que pode se tornar bastante importante, que é o marco do saneamento. O efluente industrial, ele é gerado lá nas indústrias, em algum tipo de processo produtivo, ou por lavagem de máquinas, ou porque sobra mesmo, né, como os dejetos da mineração, né, os dejeitos da mineração, e que esse processo produtivo gera, a gente precisa tratar ele antes de descartar na natureza, porque na maioria, né, principalmente por conta do volume, da quantidade, pode causar danos irreversíveis aos corpos receptores que nós temos. E o nosso país é rico em água, né, gente? Tem um aquífero maravilhoso, tem bastante rio
embora a gente esteja passando por uma crise hídrica em vários estados, nós temos rios, nós temos os mares, então a gente precisa manter evitando despejo de efluentes em corpo receptor sem tratamento. E o último são as emissões atmosféricas, né? Então, as emissões são os gases gerados nas caldeiras, que vocês costumam ver aí, ou outros equipamentos nos processos produtivos, e que a gente vê aquela fumaça no ar, né? Isso é gerado pela indústria. Mas também a gente tem queima de madeira, de óleo, outros de biomassa, e os automóveis, os aviões também, todos têm que ter alguma forma de controle da emissão, porque eles também contribuem. O próprio aterro, né, a decomposição de orgânicos, de material orgânico, vai gerar, de alguma forma, também emissão de gases. A água, eu costumo dizer, a água e o ar são essenciais para a vida humana. Então, a gente tem que defender, não é porque é para o meio ambiente, né? Muitas vezes a gente ouve algumas notícias, alguns políticos principalmente, falando como se o meio ambiente fosse algo à parte da nossa vida, mas não é, a gente depende até com questão de sobrevivência, por isso que a gente precisa de um ar purificado. Continuando. Agora, pessoal, nós já terminamos a unidade 1, essa primeira aula. A gente vai fazer uma parte da unidade 2, iniciando sobre os resíduos sólidos, agora especificamente. Então, assim, hoje nós vamos conhecer os resíduos da construção civil. Então, na unidade 2, você vai conhecer a definição de resíduos, formas de tratamentos para os resíduos sólidos, a evolução, né, do que a gente vem vendo para tratamento, o que a gente tem disponível de tratamento, e também a gente vai ver os resíduos sólidos de serviço de saúde. Então, vamos lá. Tudo começa de uma certa maneira, né, fica melhor isso com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que iniciou obrigando, né, essa política, ela veio a contribuir no sentido que passou a ser obrigado a ter o plano de gerenciamento de resíduos. Acredito que vocês tenham assistido isso na aula de legislação ambiental. E nesse plano de gerenciamento de resíduos, você tem que descrever tanto o seu processo produtivo, quando você for fazer você vai perceber isso no termo de referência do plano de gerenciamento de resíduos, quanto a tipologia e as formas de destinação que a empresa ou mesmo o município vai dar para os seus resíduos, tá? Então, por isso que é importante essa política, porque ela cobra isso, é uma forma também de punir, né? Lembrando, somado a isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o princípio de poluidor-pagador, né? O que é isso? Então, quem polui tem que pagar no Brasil, por isso que passivo ambiental é responsabilidade de quem gera. Graças a esses princípios e essas políticas, a gente começou a ter normas eficientes para combater a poluição e dar um trato correto aos resíduos gerados. Bom, continuando aqui, né, sobre os resíduos sólidos, agora a gente vai ter os resíduos da construção civil. Eles são divididos normalmente em 4 classes, que são bem comum para você ver uma obra aí perto da sua casa, né, uma residência construindo, uma edificação, por exemplo, de um prédio ou de uma indústria, e você vai sempre se deparar lá com materiais como cerâmicos, as argamassas, azulejos necessários para fazer a cobertura dos revestimentos, o concreto, a telha, né, a cobertura, os blocos, os tijolos. Então, assim, todos esses materiais são percebidos facilmente nas construções. A gente vê isso. E o que a gente faz com a sobra? Vai pensando aí. Classe B, né, são aqueles materiais recicláveis semelhantes aos resíduos gerados na nossa casa, chamados de resíduos urbanos, né? Que são papel, vidro, plástico, né? E o gesso antes ele pertencia à classe C e agora ele
tem uma condição de reciclagem já também. O resíduo de classe C é aquele resíduo que não está nem no A, nem no B, nem no C. E que ele vai ter que ser caracterizado, algumas construções já nem possuem mais esse, e ele vai ter uma forma específica de tratamento. A maioria nem tem mais esse. Mas se ela utilizar algum material que não se enquadra na classe A, B ou D, ele vai ser caracterizado como classe C. E normalmente daí ele vai para um aterro industrial. O classe D são os materiais gerados na construção civil que possuem periculosidade, ou seja, são perigosos. Lembra que a gente viu lá no começo da aula? Porque eles têm solventes, tintas, as embalagens contaminadas, e esses solventes, eles têm características de alterar a condição ambiental. Então, se um solvente cair, por exemplo, numa determinada água, por exemplo, ele pode reagir negativamente para a vida daquele bioma existido ali, porque ele causa alguma alteração. Alguns solventes também a gente pode inalar, né, porque eles são voláteis, causando mal, inclusive, para quem trabalha. Então, por isso que tem limites disso, tem controles, e por isso que ele é caracterizado como perigoso. Então, dentro da construção civil, nós temos 4 classes. Classe A, que são basicamente os materiais cerâmicos, argamassas, tijolos, blocos, telhas. Os Bs, que são os recicláveis, semelhantes que você gera na sua residência, papel, vidro, plástico, né? Alguns rejeitos. O C, aqueles que não fazem parte nem do grupo A, B ou D. E o grupo D, que esse você tem que ter uma atenção especial, que são caracterizados como solventes e tintas. E são perigosos, porque causam alterações ao meio ambiente. Bom, além disso, nós temos que dar um tratamento para esse resíduo, né? A nossa aula já está acabando aqui, e eu deixo uma questão aí para vocês. Existe tratamento para os resíduos da construção civil? O que vocês acham sobre isso? Vocês imaginam que possa ter um tratamento para nós dentro da construção civil? Dentro dos resíduos que nós vimos hoje, vocês podem imaginar que exista tratamentos específicos para os resíduos? Claro que existe, né? Então, assim, hoje eu quero deixar claro para vocês que a maioria dos resíduos que estão sendo despejados no meio ambiente pode ter um tratamento específico, né? Então, a gente já tem uma série de atividades da reciclagem e que vão, de alguma forma, contribuir muito com os tratamentos. E aqueles resíduos que a gente não consegue tratar, infelizmente, eles vão para um aterro industrial ou sanitário, que será assunto da nossa última aula, tá? Então, hoje a gente está encerrando por aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, façam os exercícios e caso tenham dúvidas, porque dúvida é importante, só tem dúvida quem estuda, possam entrar aí em contato com a gente. Depois também nós vamos ter uma live aí para solucionar as nossas dúvidas. Então, pessoal, até a próxima aula. Estudem. Até mais. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.